Capítulo 141 Corrigindo algumas falhas. Um dia inteiro se passou. Graças à pílula formadora de impérios, Shuyu cultivava a todo vapor. Zhao Tian estava focado em refinar as pílulas, mas quando ele queria dar uma pausa para descansar, ele usava esse tempo para cultivar. Durante uma das pausas de Zhao Tian, Shuyu pediu a ajuda dele. Zhao Tian, você poderia ajudar no meu treinamento? Shuyu perguntou num tom respeitoso. Zhao Tian, que estava prestes a fechar os olhos e focar no seu cultivo, olhou para Shuyu e perguntou, que tipo de ajuda seria essa? Shuyu coçou a cabeça, como se estivesse desconfortável de pedir, mas falou, Eu preciso de um parceiro de treino. O meu corpo já está acostumado com esses aumentos de energia celeres, mas eu preciso estabilizar a energia espiritual que corre no corpo. O pedido de Shuyu era compreensível. Um cultivador não pode se focar apenas em aumentar a energia. Ele tem que lutar, a fim de estabilizar a energia espiritual que está em excesso no seu corpo. Se um cultivador não estabilizar essa energia espiritual excessiva, ele terá sérios problemas no futuro, pois não adianta nada ter uma grande quantidade de poder, se você não consegue extrair o máximo dele e não consegue sequer saber de onde e como reuni-lo. Esse era um processo chato e demorado para qualquer artista marcial, mas era algo extremamente necessário, que se pulado ou negligenciado, anularia todos os esforços que ele teve para cultivar e aumentar de nível. Zhao Tian entendia muito bem a necessidade de Shuyu. Por isso, ele se levantou lentamente, e respondeu, você ainda é muito fraco para treinar comigo, mas eu te ajudarei. Shuyu concordou que era fraco e respondeu, obrigado. Assim que o agradecimento de Shuyu caiu, Zhao Tian respondeu, não agradeça, ainda. Após falar aquilo, Zhao Tian colocou a mão direita atrás das costas e fechou os dedos, mas deixou o dedo indicador esquerdo para cima. Eu vou tentar não te machucar. Muito, Zhao Tian falou enquanto dobrava o dedo, chamando Shuyu para a luta. Um dedo. Você tem certeza que usará só um dedo? Shuyu falou, antes de investir contra Zhao Tian. Zhao Tian bufou enquanto Shuyu tentava socar a sua face. Antes que o soco de Shuyu sequer chegasse próximo do rosto de Zhao Tian, este movimentou o seu dedo e bateu nas costas do punho de Shuyu. O que? Shuyu murmurou, pois com uma simples batida do seu dedo, Zhao Tian não só desviou o soco, como quase fez com que Shuyu rodasse. Um dedo. Ainda é demais para você. Zhao Tian falou, antes de dar um peteleco em Shuyu. Bang! Assim que tomou aquele peteleco, Shuyu sentiu o seu pescoço sendo empurrado para trás e os seus pés saindo do chão, antes de ser arremessado a uns 10 metros de distância. Assim que caiu no chão, Shuyu sentiu a sua testa arder e doer ao mesmo tempo. Depois, ele se levantou, olhou para Zhao Tian, que estava com uma expressão debochada, e executou uma nova investida. Bang! Dessa vez, Shuyu deu chute lateral, da direita para a esquerda, mirando as costelas de Zhao Tian. Contudo, Zhao Tian era muito mais rápido que ele e deu um peteleco no peito do pé de Shuyu. Shuyu sentiu uma forte dor no pé e também sentiu a sua perna sendo empurrada para trás. Porém, ele aproveitou esse movimento involuntário e socou Zhao Tian com a mão esquerda. Bang! Bang! Novamente, Zhao Tian foi mais rápido que Shuyu e já tinha previsto que algo do tipo aconteceria. Dessa forma, ele deu mais 2 petelecos em Shuyu. O primeiro foi na parte interna do punho esquerdo, que ficou com as defesas completamente abertas. O segundo, foi no peito de Shuyu. Novamente, Shuyu fora lançado no ar e caiu a uns 10 metros de distância. Você não tem muita experiência em combates, não é? Zhao Tian comentou, pois com base naquelas 2 primeiras investidas, Shuyu tinha demonstrado não ser muito hábil em combates corpo a corpo.
Shuyu, que estava com a mão no peito devido ao último golpe que levou de Zhao Qian, se levantou enquanto respondia: realmente, eu não tive muito treinamento desse tipo. Após escutar aquela confirmação, Zhao Qian falou: vamos fazer o seguinte. A partir de agora, eu não me defenderei mais. Somente desviarei dos seus ataques, corrigindo as falhas na sua postura e nos seus ataques. Shuyu concordou, antes de investir novamente contra Zhao Qian. Dessa vez, Zhao Qian não contra-atacou. Ele ficou apenas desviando dos socos e chutes de Shuyu enquanto falava o que ele estava fazendo de errado. Sempre que você dá um soco, você abaixa a sua mão defesa. Corrija isso, senão qualquer criança terá a chance de contra-atacá-lo. Zhao Qian falou enquanto desviava de um dos socos de Shuyu. Os seus chutes são pífios. Você gira demais quando os erra e isso te deixa vulnerável. Corrija isso, você nunca pode dar as costas para o seu oponente. Zhao Qian instruiu Shuyu novamente. Enquanto Zhao Qian apontava as falhas de Shuyu, este estava tentando aumentar a sua velocidade e acertar Zhao Qian a todo custo. Contudo, a vontade intensa de acertar Zhao Qian aumentava, ainda mais, os seus pontos negativos. Você não tem criatividade para lutar e deixa as suas emoções falarem mais alto do que o seu bom senso. Zhao Qian falou num tom de aviso. Mesmo após Zhao Qian dizer aquelas palavras, Shuyu não corrigiu a sua forma de lutar e continuou fazendo as mesmas coisas e consequentemente, cometendo os mesmos erros. Finalmente, Zhao Qian perdeu a paciência e julgou que era necessário corrigir Shuyu de outra forma. Eu te disse. Nunca dê as costas para o seu oponente. Zhao Qian falou enquanto desviava de um chute lateral rasteiro de Shuyu e este ficava quase de costas para ele. Tap. Zhao Qian deu uma rasteira em Shuyu, que ficou com os dois pés no ar. Bang. Enquanto o corpo de Shuyu pairava horizontalmente no ar, Zhao Qian deu um forte peteleco na cabeça de Shuyu, que começou a girar toscamente no ar enquanto era arremessado para longe. Depois, antes que Shuyu caísse, um minúsculo ponto de luz, que continha a menor quantidade de poder que Zhao Qian conseguia controlar, apareceu, bem acima do seu peito. Bum! Bang! Bang! O ponto de luz explodiu e a força da explosão empurrou Shuyu contra o solo, fazendo ele quicar. Urg! Shuyu segurou o peito enquanto tentava respirar. Enquanto isso, Zhao Qian falava: você está parecendo uma criança brigando. Eu apontei os seus erros, mas você não tem disciplina para aprender com instruções. Já que é assim, a cada erro que você repetir, algo parecido com isso se repetirá. O sábio aprende com os seus erros, enquanto o tolo apenas insiste neles. Quem você é? Um sábio ou um tolo? Assim que a voz de Zhao Qian caiu, Shuyu se levantou com dificuldade e falou: eu não quero ser um tolo. Eu errei ao pensar que conseguiria te atingir, mas isso não acontecerá novamente. Zhao Qian acenou com a cabeça e disse: não há nenhum mérito em ser superior aos seus iguais. O verdadeiro mérito é ser superior ao seu eu anterior. Você não me superará se não é capaz de superar a si mesmo. Após Zhao Qian terminar de falar, Shuyu fez uma nova investida, mas dessa vez, ele se lembrou dos conselhos de Zhao Qian. Após alguns minutos corrigindo os movimentos de Shuyu, Zhao Qian resolveu dar mais intensidade ao treinamento. Use os seus ataques de fogo. Não se preocupe, porque eu não irei me queimar. Zhao Qian falou. Assim que a voz de Zhao Qian caiu, Shuyu se concentrou nas chamas infernais que estavam no seu domínio espiritual e as liberou em cada um dos seus golpes. Zhao Qian pôde perceber que quando Shuyu atingisse um reino mais alto, aquelas chamas seriam muito perigosas. Contudo, naquele momento, elas não representavam nenhum risco para ele. Mesmo quando as chamas tocavam o corpo de Zhao Qian, este não sentia sequer um incômodo. Você está começando a melhorar. Enquanto desviava dos ataques de Shuyu, Zhao Qian percebeu que ele estava corrigindo as suas falhas.
Por isso, ele elogiou. Bang! De repente, Zhao Tian percebeu que durante um soco de direita de Shuyu, este acabou abaixando a sua mão esquerda, deixando-o suscetível a eventuais contra-ataques. Bang! Já que Shuyu estava sem nenhuma defesa, Zhao Tian deu um peteleco na garganta de Shuyu. Imediatamente, Shuyu levou as duas mãos à garganta enquanto tentava respirar. Bum! Enquanto Shuyu segurava a sua garganta, um ponto de luz explodiu perto das pernas dele, fazendo-o girar. Bum! Antes que Shuyu batesse com a cabeça no solo, outro ponto de luz apareceu na frente dele e explodiu, forçando-o a girar na direção oposta e o arremessando para cima. Bang! Após girar bizonhamente pelo ar, Shuyu atingiu o solo e ficou imóvel. Você está melhorando, mas às vezes, você continua abaixando a sua mão de guarda. Zhao Tian falou. Após as palavras de Zhao Tian, Shuyu finalmente mexeu as mãos e começou a se levantar com muita dificuldade. Novamente, a voz de Zhao Tian surgiu enquanto ele falava. Vamos lá. Esse treino só acabará quando você esgotar as suas forças.